Boa tarde, professores e professoras da rede pública do Estado de São Paulo. Nós fazemos parte do grupo de trabalho do setor de educação na Frente Paulista e que, portanto, nós, numa reunião recente, tiramos como encaminhamento a realização desta reunião virtual, que será gravada e também servirá de material de divulgação a posteriori. Portanto, todos e todas sejam bem-vindos e bem-vindas e que nós possamos, mais uma vez, nesta nossa conversa virtual, refletirmos sobre a situação e a calamidade da educação no Estado de São Paulo. E eu já passo a palavra para o professor Chico Poli, que é o presidente da Udemo, para que ele possa, então, dentro de uns 10 minutos, conforme combinamos aqui, para que ele possa discorrer sobre essa situação da educação pública em nosso estado. Chico, é contigo. Obrigado, Aldo. Boa tarde a todos os colegas que estão participando aqui, a Neuda, a Kátia, o Aldo, a Sueli, a Lismeres, o Paulo. Se me permite uma observação, Chico? Para mim aqui, pelo menos, não está centralizado você na câmera, é isso? Ou para vocês está? Eu estou com o Homer. Então, mas eu sei, mas aí, aqui, pelo menos para mim que eu estou concentrado. Aí agora sim. Agora sim. Aí centralizou. Tá. Então, desculpa, atrapalhar, mas era para garantir que, de fato, as coisas, a precisão fique melhor. Pode falar, fica à vontade. Obrigado. Douglas. Colegas, por que o Fora FEDER? Olha, o governador Tarcísio assumiu o governo definindo suas políticas públicas com foco em 3 pilares da gestão, segundo ele: desenvolvimento, dignidade e diálogo. A não ser que haja interesses e compromissos ocultos, só isso já seria suficiente para excluir o secretário FEDER. Na educação não existe desenvolvimento, nem diálogo, menos ainda dignidade no trato com os educadores. Mas pela primeira vez na história da educação paulista, nós vimos um secretário da educação defendendo a redução das verbas da sua pasta, perdendo cerca de 11 bilhões por ano. Isso numa rede onde não há nenhuma escola com módulo completo de professores e funcionários e com a infraestrutura necessária: água, luz, climatização, banheiros, merenda, internet, rede elétrica adequada, onde os professores e funcionários são mal remunerados e onde ainda existem 65 escolas de lata. FEDER é assumidamente um empresário, sem qualquer vínculo com a educação. Isso é reforçado na entrevista concedida ao podcast Market Makers, o canal da família investidora brasileira, onde destaca a importância da meritocracia, para em seguida declarar que, para iniciar sua carreira, sua família comprou a metade da Multilaser para ele. Isso é meritocracia ou sorte na loteria da vida? FEDER foi secretário da Educação no Paraná, onde, através de fraudes, conseguiu que o Estado se destacasse no SAEB. Consta que, para obter bom resultado, dificultou ou impediu a participação nas provas dos alunos faltosos, os de baixo rendimento, os do noturnos, os que não participaram do treinamento para as provas. Foi o famoso tapetão. E pior, considerou apenas a última prova para efeito de pontuação, quando o correto seria usar a média de todas as avaliações anteriores. Não tendo mais ambiente para continuar no Paraná, usou seus padrinhos, ligados ao governador Tarcísio, para ser secretário aqui em São Paulo. Uma semana antes de assumir o cargo, ele já havia fechado um contrato com o governador no valor de 200 milhões de reais, sem licitação, para a compra de plataformas e materiais digitais com erros grosseiros da sua empresa.
Hoje, os materiais adquiridos das suas empresas e das coligadas já ultrapassam a cifra de R$ 1 bilhão. Tentou ainda vender mais produtos das suas empresas e das coligadas para substituírem o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD. Dada a forte reação da rede, da sociedade e até mesmo do Ministério Público, recuou do projeto. Consta que, nesse episódio, por intervenção do padrinho, ele não foi exonerado da secretaria. Com relação às plataformas e ao letramento digital, no mundo desenvolvido, isso é considerado lixo pedagógico. Na Suécia, na Hungria, Escandinávia e até mesmo no Vale do Silício, na Califórnia, onde esses materiais são produzidos. Além de inservíveis do ponto de vista pedagógico e educacional, não há nas nossas escolas infraestrutura adequada para o seu uso. Professores treinados, internet, rede elétrica, monitores, TVs, computadores e aplicativos. Mesmo assim, o FEDER insiste em ampliar a venda desses materiais, agora com a anunciada implantação do ensino profissional na rede regular, contrariando, inclusive, a nova lei do ensino médio, que recomenda o oferecimento desses cursos em escolas especializadas, como, por exemplo, aqui em São Paulo, a rede do Centro Paula Souza. Na assessoria direta do FEDER, não há ninguém da educação, menos ainda da rede pública. Há um auditor federal de finanças, uma secretária executiva especializada em gestão de negócios, uma administradora de empresas, conselheira da EMTU, um advogado especializado em direito empresarial, tributário e ambiental. Em resumo, uma proposta de educação vendida por um grupo de empresários privilegiados que nunca colocaram o pé em uma escola pública nem em um bairro de periferia. Falta de diálogo. FEDER faz questão de não discutir os problemas com a rede, as entidades de classe e os conselhos de escola, até porque, nessas reuniões, ele seria contestado e desmascarado com facilidade. FEDER deixou claro em seus livros que defende a privatização da rede pública, concedendo um voucher, um vale, para as famílias matricularem seus filhos nas escolas que quiserem e complementando o valor onde for necessário. Nas suas palavras, a finalidade é concorrer com a escola pública. Ainda não chegou lá, mas já avançou nas parcerias públicas e privadas e nas escolas cívico-militares. A sua política de educação, contrariando toda a legislação vigente no país, exige o fim dos cargos públicos efetivos na área, exatamente para que ele possa cometer todos os absurdos e as irregularidades sem ter a oposição da rede. Sendo todos contratados ou designados, a pressão funciona mais e melhor. Atualmente, são cerca de 120 mil professores contratados, precarizados, sem direito à carreira, e 4 mil diretores designados que podem ser demitidos ou dispensados a qualquer momento, com ou sem justificativa. Além disso, professores estão sendo forçados a ministrar aulas de conteúdos de componentes curriculares para os quais não estão habilitados. É o esquema empresarial no pior sentido da palavra. Aos dirigentes regionais e aos diretores de escola, ele manda o seguinte recado: se não produzir, tchau. Se não subir, tchau. É bater metas que crescem ano a ano. FEDER não precarizou apenas professores e gestores, mas também os currículos escolares. Uma gestão nessa linha implica imposição e autoritarismo ilimitados. Sem nada questionar, o dirigente regional de ensino recebe as ordens superiores e as impõe aos supervisores, estes aos diretores, estes aos professores, estes aos alunos. As plataformas denominadas BI e Super BI são materiais de controle, pura e simplesmente, e não de ensino-aprendizagem. Foram criadas por empresas privadas exatamente com essa finalidade. É o já conhecido vigiar e punir. Não é outra a intenção de colocar diretores, supervisores, coordenadores para assistirem às aulas dos professores. É apenas para certificar-se de que esses professores estarão usando os materiais fornecidos pelas empresas do secretário. FEDER está tentando impor em São Paulo a mesma fraude do Paraná, criando uma prova local. Lá, a prova Paraná. Aqui, o provão São Paulo.
para classificar os alunos de acordo com os materiais fornecidos pela SEDUC. Não será educação nem ensino, mas sim amestramento. Os alunos serão selecionados e treinados com bastante antecedência para essas provas. O módulo deficitário das escolas traz consequências sérias para o ensino, a saúde e a segurança dos alunos. O secretário só mostra a cara quando há uma tragédia e para fingir sentimento e solidariedade. Passado o episódio, tudo é esquecido. Feder também está acabando com o curso noturno, dificultando e até impedindo a matrícula dos alunos e adotando o sistema de CEJA para eliminar a obrigatoriedade da frequência às aulas e deixando apenas um professor para tirar dúvidas, atender cerca de 400 alunos online e esporadicamente presencialmente. Na parte administrativa, o que se tem hoje na secretaria e na rede é um desencontro total de normas legais, retificações, orientações, um clima de animosidade, pressão, coerção, chantagem, de jogar categoria contra categoria, tudo na contramão de um ambiente educativo que exige coerência, união, diálogo e afetividade. Entre os amigos, Feder mente descaradamente. Afirma que as escolas estão tendo aulas de oratória, liderança, empreendedorismo, educação financeira, administração, técnico em enfermagem, técnico em logística, técnico em programação, ciência de dados, agronegócio e ensino profissionalizante. Mentira! As escolas regulares não têm a infraestrutura nem os professores especializados para tanto. Isso só funciona bem nas escolas especializadas, como o Centro Paula Souza. Na rede regular é enganação. O Feder mente quando afirma que, na rede pública, os professores são mais bem remunerados do que nas escolas particulares, passando a ideia de que só vão para as escolas particulares os professores que não conseguem aulas nas escolas públicas. Nem toca nas condições de trabalho das escolas públicas. Mente ainda quando afirma que foi elogiado por Nuno Crato, ex-ministro da Educação de Portugal, que era professor de Química da rede pública antes de ser ministro e que fez uma revolução na educação pública de Portugal. Acontece que Nuno Crato fez lá exatamente o contrário do que Feder está fazendo aqui em São Paulo. Acabou com todos os projetos paralelos, não usou plataformas, não criou sistema de metas, não premiou professores por classificação de prata, ouro, diamante, não concedeu medalhinhas, selinhos a ninguém. Apenas concentrou todos os esforços, energia e dinheiro no currículo básico. Aumentou o número de horas de aulas e impôs um sistema de recuperação e reforço diários, simultâneo às aulas regulares. Com isso, Portugal destacou-se na educação básica. Por tudo isso, colegas, está comprovado que Feder é fake. Então, devemos seguir a orientação dele mesmo na entrevista concedida ao podcast Market Makers. Tem de ter a cultura de cobrar bons secretários das pessoas que você elege. Esse é um pedido que nós fazemos a todos os colegas e não colegas que elegeram o Tarcísio. Então, fora Feder. Pronto, está aí um recado duríssimo, mais objetivo, sincero e competente do Chico Pólio, presidente da UDEMO, sobre essa figura, digamos assim, essa persona não grata à educação no estado de São Paulo e no Brasil, né? Que também já veio de outro estado e que, portanto, hoje nós sofremos aqui com esse personagem, com esse empresário da educação. Quero passar a palavra para a professora Neuza Aparecida Pérez, que é da Aprofib, Associação dos Professores de Filosofia, Filósofos e Filósofas do Brasil, companheira muito dedicada, competente, e nos orgulha muito estar à frente dessa importante entidade. Neuza, contigo também. O Chico foi cirúrgico aqui, viu? 12 minutinhos, 12, 13 minutinhos. É contigo, então, Neuza. Obrigado, Aldo. Obrigado pelos elogios. Você sabe muito bem que
Você tem grande parcela de responsabilidade nesses elogios que você dirigiu a mim. É, Primeiro, boa tarde, né, a todos e todas que estão aqui presentes, a todos e todas que vão assistir o vídeo depois, né? Nós estamos, como disse o Aldo no início, né, fazemos parte do GT de Educação da Frente Paulista em Defesa do Serviço Público. E esse grupo aqui de entidades, nós temos nos reunido com alguma frequência para discutir a questão da educação, porque foi decidido lá mesmo na frente que é um setor do funcionalismo público que tem suas características próprias e bandeiras de luta também muito próprias da educação. Então, nós temos nos reunido para discutir a questão dos ataques, né? Como disse o Chico, no último governo pelo Feder, né? O secretário Renato Feder, e tiramos, né, a proposta de fazer essa live também para levar, né, para poder divulgar também para outras pessoas que não fazem parte da Frente Paulista, mas que também estão no setor da educação. Nós, desde o ano passado, acho que do início do ano passado, encampamos, nós que eu digo a Profib, né, junto com as outras entidades, encampamos essa ideia do Fora Feder, levantar essa bandeira com muita força do Fora Feder, porque o que nós vemos nesse governo Tarcísio, junto com o Feder, eu acho que é a pá final, né, a última pá em cima da educação pública no estado de São Paulo. Não é novidade para ninguém que a educação pública, nos últimos 30 anos, ela vem sendo atacada de forma direta, né, pelos governos PSDB antes e agora governo fascista, né, do Tarcísio. Ele tem feito o pior governo, os ataques mais pesados à educação que os outros governos anteriores não fizeram, mas que iniciaram esses ataques. A Profib, enquanto entidade que representa os professores e professoras de filosofia, nós temos feito assim fortes denúncias, né, por conta da exclusão do ensino de filosofia e sociologia também, dentro da área de humanas, porque tanto história como geografia também estão sendo prejudicadas, mas não tanto quanto filosofia e sociologia. Chegou ao cúmulo do ano passado, né, o Feder convocar os professores que foram aprovados no concurso de 2023 para assumir as vagas que haviam sido disponibilizadas no concurso, e ele não chamou nem professor de filosofia e nem de sociologia, como se não houvesse vaga para professor de filosofia e sociologia. Pois sim, em 2023 ele fez um concurso, ele abriu um edital disponibilizando vagas para filosofia e sociologia, junto com as demais disciplinas, como que na hora de convocar os professores para assumir essa vaga, ele não convoca nenhum professor de filosofia e nenhum de sociologia. Isso causa um transtorno muito grande para o professor, porque ele se preparou durante o ano de 2023, foi um concurso, foi uma prova sofrida para os professores, porque nós acompanhamos aqui o passo a passo do desenrolar, né, da preparação desses professores, e vimos quanto foi necessário o professor se preparar, se dedicar, disponibilizar tempo, disponibilizar dinheiro para poder fazer a prova
E depois de aprovado, depois de muito entrave no meio do caminho, quando ele é aprovado, ele não é convocado para assumir essa vaga. Então, o que a Aprofib fez? Nos reunimos junto com a entidade representativa dos professores de sociologia e a Aprofesp, que também é representante dos professores de filosofia no estado de São Paulo. Nos reunimos e entramos com uma ação civil pública contra o estado de São Paulo. Essa ação civil pública, ela passou da primeira para a segunda instância, não temos ainda o resultado final, mas até agora todas as respostas da Secretaria da Educação são evasivas. Eles não dizem por que não estão chamando nem professor de filosofia, nem de sociologia. Essa semana aqui, mais precisamente, acho que teve início dia 25 ou 26 e vai até dia 29, a convocação de mais 4.000 professores aprovados nesse concurso de 2023. E, novamente, não tem professor de filosofia nem de sociologia. Então, qual é o objetivo do governo? Nós sabemos muito bem qual é o objetivo do governo. É acabar, é eliminar de vez essas disciplinas do ensino básico. Por quê? Porque a importância que tem filosofia e sociologia para a formação crítica, para a formação do senso crítico para os nossos alunos, isso traz para o governo, claro que vai trazer para o governo consequências drásticas, né? Porque se nós criamos, se nós construímos uma geração crítica, ela vai saber muito bem de onde vêm os ataques. De onde estão vindo os ataques? Os ataques estão vindo desses governos neofascistas que nós estamos tendo, né, nos últimos anos. E não só em São Paulo. Em São Paulo nós temos o pior deles, que é o Tarcísio. Mas nos outros estados nós também temos. O Paraná é um governo que também está atacando os professores da área de humanas. Minas Gerais está atacando os professores da área de humanas. Né? Rio de Janeiro, os professores conseguiram se organizar lá o ano passado, conseguiram aumentar a grade curricular, a matriz curricular, que antes previa 2 aulas só em todo o ensino médio. Eles conseguiram avançar e obrigar a Secretaria da Educação a colocar na matriz curricular 4 aulas de filosofia. Só que isso, a Secretaria da Educação acabou fazendo uma manobra. E para a construção da próxima matriz curricular, vai voltar 2 aulas só no ensino médio. Então, os professores, apesar de ter tido, né, uma vitória parcial, né, porque a nossa meta não são 4 horas, a nossa meta são 6 horas. Nós queremos, no mínimo, 2 horas aula por semana, né, em todos os anos do ensino médio. E também no ensino fundamental. Essa é uma outra bandeira de luta. Nós achamos que a filosofia ela tem que ser ensinada desde a primeira série do ensino fundamental. Por quê? Porque nós temos que colocar formar os nossos alunos desde pequenininhos a desenvolver esse senso crítico, esse pensamento crítico. Então, nós queremos a filosofia desde a primeira série do ensino fundamental. Tá? Mas, atualmente, a nossa luta ela está sendo para manter, pelo menos, no ensino médio. E no ensino médio, nós queremos 2 horas aulas por semana nas 3 séries, ou seja, 6 aulas, né, na grade curricular de filosofia para os 3 anos do ensino médio. Aqui em São Paulo, nós temos na matriz desde 2024, 23 já, eu acho, 23, 2 aulas só no primeiro ano. Segundo ano e terceiro ano não tem filosofia e nem sociologia. A filosofia entra no primeiro ano, a sociologia entra no segundo ano. No terceiro ano não tem nem filosofia nem sociologia.
E o terceiro ano, todo mundo sabe que é quando os alunos estão se preparando para prestar Enem, para prestar vestibular, né? Aqueles que ainda têm condição de fazer isso. Então, é preciso que mantenha, né, a filosofia e a sociologia nas 3 séries do ensino médio e que dê formação, essa formação crítica que os nossos alunos precisam. Tá bom? Eu não sei se eu já extrapolei meu ponto, eu vi o Aldo aí olhando meu tempo. Não, tranquilo, tranquilo. Acho que você foi até os 10 minutos, Então, mas tá você bom. concluiu já? Tá bom, a gente vai aumentando o debate aí, então eu passo para o próximo, então. Primeiro, obrigado, Neuza. Foi uma importante exposição. Você trouxe dados assim dos outros estados, que é extremamente importante. Você levantou o aspecto de por que eles não querem a filosofia e a sociologia. Você levantou a bandeira também da filosofia do ensino fundamental. Agora, 2 elementos, 2 considerados. Primeiro, que o Enem tem uma carga pesada de conteúdo filosófico e sociológico. Quer dizer, então ele exclui os alunos da rede pública estadual para não acessarem o Enem, não passar no Enem, enquanto que os alunos das redes particulares continuam estudando filosofia e sociologia. E o próximo debate, Neuza, desse conteúdo filosófico, nós precisamos dizer para o povo também. Nós queremos filosofia, mas também não é qualquer filosofia. Nós queremos uma filosofia que faça o resgate a partir da origem da humanidade, que é a filosofia de conteúdo africano. Aliás, só para ilustrar, vale a pena quem está acompanhando esse debate ler esse pequeno livro, viu, chamado Legado Roubado. A filosofia grega é a filosofia egípcia roubada. O autor não mede as palavras, é isso que ele fala. O livro é de George James, extremamente importante, que nós acabamos de fazer estudo sobre ele, bem como outros conteúdos. Mas vou passar a palavra já para a Laís, que também vai dar a sua contribuição nesses temas, nesses eixos que nós levantamos aqui. Quais são os eixos? O assédio estrutural e o adoecimento na rede estadual de educação, ataque generalizado à educação no estado de São Paulo, o fora corrupção e FEDER da educação e a exclusão das disciplinas que a Neuza acabou de falar, particularmente no campo da filosofia e da sociologia. Laís, é contigo. 10 minutos. Seu microfone está fechado, querida. Isso. Boa tarde a todos. Reitero, Aldo Santos fez excelente análise, Neuzinha, que apresentação, Chico Poli, como sempre, né? E também o meu boa tarde especial para o Volmer, Kátia, Sueli, Paulo e Neuzinha. Eu não vou tratar, o Aldo, especificamente a cada item. Eu quero fazer aqui e reiterar, gente, situações que todos sabem. O que eu vou falar é óbvio, é que vocês, como assim, líderes, já sabem dessa situação, mas eu quero reiterar, eu quero fazer uma pequena análise, um pequeno roteiro. Então, eu quero falar do professor. Onde está o professor efetivo? Em aproximadamente aí 10, 15 anos, as escolas estaduais perderam 1/3 praticamente dos seus professores efetivos. E com isso nós vimos aí a contratação prioritária de temporários. O levantamento realizado pela SAEB, que é o Sistema de Avaliação do Ensino Básico, da Educação Básica, entre outros, identificou que, enquanto houve a redução de docentes efetivos, o número de temporários cresceu.
de temporários cresceu em mais de 50% em uma década, e observou-se que dos 668 mil professores, 356 mil tinham contratos temporários, isso nesse período. Então, esse modelo de contratação faz com que os professores atuem em condições precárias, mais precárias, e os alunos perdem a qualidade dos ensinamentos, não relacionada ao professor. A contratação de professores temporários é importante neste governo? Serve para substituir, para que o aluno tenha aula, e tem acontecido muito, né? Então, substituindo afastamentos, licenças e as atribuições anuais. No entanto, isto que deveria ser, essa situação que deveria ser exceção, ela se tornou mais frequente nas redes de ensino. Por quê? É mais barato um professor temporário. Então, o que nós vemos aí é o modelo no estado de São Paulo. Um exemplo é o professor categoria O. É um exemplo, uma saída encontrada para evitar maiores gastos com servidor e com previdência, principalmente. E lembrando que os governos têm feito um concurso para os docentes a cada 6, 9 anos. E nesse período, esses professores aposentam. Os professores efetivos aposentam. E com isso, há a contratação, o aumento maior, de um número maior de professores temporários. Então, esses são profissionais que em escolas públicas, mas em condições piores do que a dos efetivos. Esse é preocupante, né? Então, nesse contexto, é preciso lutar pelos concursos públicos. Nós tivemos aí um concurso público, né, presenciamos, tivemos que não está completo a atribuição de aulas. Nós precisamos lutar por um modelo digno ao ingresso em todas as esferas do magistério, todos os profissionais. E é preciso lutar nacional. Esta é a medicação para os nossos professores temporários. É o remédio. São gotas homeopáticas, mas eles vão receber. Fernando Haddad, ele criou uma legislação estabelecendo piso salarial nacional. E tem uma regra que tem a ver com o Fundeb, já anunciado todos os anos. E não é respeitado por muitos municípios. Um outro remédio para os nossos professores, para os nossos profissionais do magistério, não é? Então, e o que tem visto são as bonificações. Então, é remédio para os nossos professores. Isso é um ataque. Atacando um professor, estamos atacando a educação. Quando eu tiro direitos de um profissional, eu estou atacando ao que ele representa. E os nossos professores, eles não têm sido o autor do que eles apresentam, porque eles tratam de vidas. O professor é o único profissional. Ele não está tratando com ferro, com o aço, ele não está modelando madeira, ele está desenvolvendo e construindo mais ainda a vida dos nossos jovens e crianças. É o profissional que chega primeiro, e ele tem que ser respeitado também. É o modelo. E os descontos previdenciários.
tiraram dos nossos aposentados, que dedicaram aí a sua vida. É preciso a devolução dos valores descontados dos nossos aposentados, né? E aí, depois de muitos anos de trabalho, de dedicação à vida, os professores estão aposentados, mas não têm paz. Não têm a paz que buscam. Por quê? Porque sempre assediados por uma situação ou outra de desconto. Então, nesse caso, nós temos aí a PEC 66. É uma ameaça, tira a tranquilidade dos nossos profissionais. E, com isso, está mexendo com a educação. Mexeu com o professor, mexe com a educação, em geral. Então, e que sejam restituídos esses valores. E, atualmente, a PEC 63 não pode ser aprovada. E, lembrando, a municipalização lá atrás, Rosenbauer, porque tem muitos profissionais da educação que, de certa forma, parece que não passaram pela educação. O caso da Rosenbauer, a municipalização, que foi muito ruim, sabe? E altamente prejudicial e de caráter forçado. Muitos professores adidos, é uma pequena história, é um pequeno fato, é uma lembrança dos ataques que foram dados à educação. O professor construiu a carreira, lutou, trabalhou e depois é um professor adido, cuidando das bibliotecas, entre outros. Né? Uma carreira depois que foi mudada. E chego à escola de período integral, de tempo integral, porque não é de educação integral. A educação integral nós podemos praticar na merenda, onde nós temos temos a merenda da escola, podemos praticar na biblioteca. A educação integral, ela pode ser a educação integral, ela pode ser praticada em vários espaços. Então, nós estamos pedindo que a escola de tempo integral não seja confundida. Ela foi construída com cunho de propaganda eleitoral, sem condições estruturais para suas instalações. Os propositores da escola de tempo integral não pensaram na sua estrutura. As escolas, alunos foram despejados em escolas que tinham animais pastando na quadra. Então, nós precisamos ver isso. Então, é preciso ver a educação. É preciso ver a escola de tempo integral. É preciso devolver aos nossos aposentados o que foi descontado. É preciso concurso público. É preciso que os professores categoria O sejam atendidos enquanto profissionais do Estado, porque eles estão trabalhando para o Estado, mas recebem a assistência, saúde, por exemplo, pelo INSS federal. Então, há uma contradição, e nós temos realmente que é preciso fazer esse encaminhamento. E também refiro-me a educação à distância, ela é um modelo que preocupa, ainda existe. E nós estamos, veja aí, estão propondo EJA, curso EJA à distância, estão propondo, gente, é educação. Então, esse modelo vem do atual secretário de Educação, que implantou no Paraná. Ele expandiu, ele substituiu o professor por uma tela. Foi um total fracasso. Então, nós vemos em São Paulo plataformas programadas de cunho comercial, os professores subordinados a esse processo. Então,
também é uma questão para encaminharmos, para discutirmos. E vem lá, né, as escolas cívicos militares, uma construção absurda. Então, é preciso manter a identidade dos professores. O professor perde a sua identidade numa escola cívico, organizada cívico-militar. Os alunos também perdem também a sua identidade. E está, inclusive, contrário aos 11 artigos, aos 11 princípios do artigo 206. Ela é totalmente contrária. Não há democracia. Eu acho que eu falei muito, e o que eu apresentei é realmente o que nós temos que rebater. Nós precisamos rebater esse desrespeito que existe para com os professores. Os nossos professores estão sendo desrespeitados e massacrados. E também, concordando com a Neuzinha, o nosso aluno, nós estamos num momento da sociedade que nossos alunos têm que pensar, serem críticos. Estão tirando a filosofia, estão tirando a sociologia e muito mais a história. Boa tarde a todos. Aldo, ultrapassei. Boa tarde, parabéns. Aí sempre, né, cirúrgica, aqui sempre, né, apontando as falhas e os caminhos. Que bom que tem essa competência para estar sempre contribuindo com todos nós. Aliás, a Laís agora, ela está como, pelo menos, não sei se eu estou certo, a terceira presidenta do CPP, Centro Professorado Paulista. Parabéns. Parabéns, obrigada. Né? Isso nos engrandece muito, ter uma amiga, uma lutadora, uma professora com essa competência e com essa representatividade. Obrigada. Você falou muito bem, o prédio e a escola integral é diferente de educação de tempo integral. Não basta ter um prédio aberto durante o período integral e, ao mesmo tempo, não ter o que nós chamamos de educação integral. Mas eu passo a palavra para o Paulo e eu peço que ele se apresente para também fazer sua exposição. Paulo. Gente, primeiramente, boa tarde, mas eu estou na escola e está terminando o intervalo. Então, eu não sei se o áudio está muito conturbado, mas em 5 minutos ele dá uma melhorada. Tá? Eu estou aqui numa salinha de suporte 3 da educação especial na unidade, aqui em Peruíbe. Né? Então, primeiramente, boa tarde, até para quem vai ver futuramente os vídeos, né? Esse professor que está na base é isso mesmo, né? Você consegue participar. Ô Paulo, eu tenho que falar. Ouvir um professor falar e tendo ao fundo o som das crianças é a coisa mais linda que existe. Mas eu não tinha como não, só tinha como participar da live assim, né? Poderia estar em casa, né? Mas a vida de nosso professor sabe como é, né? Então, eu sou o Paulo, sou daqui de Peruíbe. A gente tentou abrir um sindicato local, municipal, dos professores municipais, mas acabei saindo do município e acabei estou me dedicando mais à minha militância no estado de São Paulo, no qual faço parte como estatutário em educação especial, na sala de recurso, especialidade em deficiência intelectual, e sou categoria O também, para complementar renda, porque a renda é baixa, então a gente tem que ter 2 cargos, né, para tentar se manter. Mas a apresentação à parte, né, corroboro com a palavra, né, grande palavra do Chico Poli, o Vomer sempre vem falando, né, nas reuniões, então a gente concorda. A Neuza, nosso nem me fala, né, da sociologia e da filosofia, pontual a fala da Laís, mas eu vou mudar um pouquinho, vou puxar o assunto para o meu lado, que é a educação especial. Todos nós tocamos um pouco no assunto sobre o concurso público, né? O concurso público é a nossa bandeira na frente paulista,
E além de ser a nossa bandeira na Frente Paulista, ou de todas as entidades, na educação especial ocorre um sacrilégio, vamos dizer assim, né? Porque o concurso passado de 2013 não chamou muita gente, né? Não chamou, infelizmente, né? Chamou poucos efetivos, tem poucos efetivos na rede, e o senhor Feder, né? Ele está de brincadeira, né? A primeira coisa que ele faz, quando ele abre o concurso, ele começa a mexer na demanda da educação especial. A educação especial é uma sala de recurso ou uma sala de itinerância, onde o professor, antes do Feder chegar, antes dele vir, né, importado, não sei da onde, do Paraná para cá, o atendimento era individual. E hoje, na gestão dele, o atendimento ele é até em trio. E isso numa demanda para o concurso, ele enxuga de uma maneira os professores, você não faz ideia, porque a gente estava acostumado a dar atendimento individual, agora é em trio. Ele não respeita os níveis de suporte, suporte 1, suporte 2, suporte 3, ele não respeita. Ele coloca todo mundo junto. Então, quando eu comecei na educação especial, eu tinha 10 aulas e 8 alunos. Hoje eu tenho 10 aulas e 16 alunos. Ou até mais, porque às vezes eles colocam trio. Por mais que a gente não vamos ser saudosistas, porque também os outros governos também não foram maravilhosos, mas jamais teve esse ataque, né, à educação especial dessa maneira. E a gente não consegue atender, porque você não consegue atender um autista ou um esquizofrênico com Asperger, que é um suporte 1, que ele já lê, já escreve, ele só está precisando da socialização. Alguns alunos precisam de socialização, não vão, lógico que precisa, tem que ter o atendimento compartilhado, mas ele colocou em geral, essa é a regra geral, 2, 3 por turma, só por causa do concurso. Porque não era assim a rede estadual de educação. Ele fez o concurso, né, e ele fez essa catástrofe. Para mim, não é uma catástrofe. Fora que a sala de recursos que ele está montando não tem material, o professor tem que lutar muito para vir as coisas. Aqui na nossa escola tem, porque, querendo ou não querendo, eu milito bem, né, e graças a Deus conquista as coisas na base da luta. Mas da luta mesmo. Você não sabe como que eu sou perseguido. Né? Esse ano foi até ameaçado. Né? Por quê? Porque eu estou pedindo prestação de contas, eu quero as verbas, porque eu preciso usar para os meus alunos, e não é sempre que o professor consegue fazer essa luta, porque ele não é estatutário, ele é contratado. Existem milhares de professores contratados na educação especial, e centenas de efetivos. Olha só o disparate. E quando esse governador ele faz a explicitação naquela ação civil ali do Ministério Público Estadual, do concurso, de quantas vagas precisa contratar ou não, ele só fala que tem 500 vagas disponíveis para a educação especial, sendo que era milhares de vagas. Mas é por quê? Porque ele coloca em dupla entre o atendimento, ele sobrecarrega bastante o professor que era, o atendimento educacional especializado, ele era individualizado, e aí ele não é mais. Né? Porque tem as exceções, tem alguns alunos que precisam realmente desse atendimento compartilhado, mas não são todos, e ele fez isso de regra. Para quê? Para diminuir. Mas os milhares contratados na educação especial estão ali. Então, assim, a conta não bate. Né? A conta não bate. Fora que as salas de recursos, todas elas que estão sendo montadas, não têm recurso. Né? Não tem recurso. Salvo as exceções, né? Salvo as exceções. Né? Malemar tem uma impressora. Malemar. Né? Então, fica difícil você fazer uma educação inclusiva de qualidade sem material, sem recurso, sem professor estatutário.
Porque quando ele é contratado, ele vai ter que aceitar aquela salinha, às vezes só com um ventilador, e ele vai ter que fazer impressão, atividade adaptada, ele vai ter que bancar esse material para poder trabalhar, porque o Estado não fomenta os materiais, né, da educação inclusiva, que é caro. São materiais caros. Um comunicador aumentativo alternativo numa prancha, ela é cara, né? Num tablet, mais caro ainda. Não posso reclamar da minha escola? Não posso, porque agora nós temos. Muita luta, né? Muita luta. Então, eu venho até ser mais breve, né, do que todos, porque, assim, ninguém, mais ou menos, não como filosofia e sociologia, pelo amor de Deus, que são disciplinas, componentes curriculares já consagrados e que, por uma política, por uma ideologia política, ele está desmontando essa matéria, né? Mas a educação especial, ela vem crescendo, mas ela vem crescendo por causa que a demanda de alunos vem crescendo também. Ninguém sabe ao certo por que é ou não, mas depois da pandemia, deu um boom, né? E aí os estudos estão sendo feitos, né? E aí o governador precisa olhar com mais carinho a educação especial e não desse jeito, né? Não desse jeito. Aí contrata, também não dá formação continuada. Muitos professores têm dificuldade na educação especial, por quê? Porque não sabem trabalhar também. Desculpa, né? As faculdades à distância, elas, na minha área, elas prejudicaram um pouco a qualidade do profissional que está vindo para cá. Mas aí, se a Seduc contrata, ela tem que fazer essa formação continuada, no qual não temos também. Então, assim, a educação especial, sala de recursos, sala de itinerância, ensino colaborativo, os professores auxiliares, eles estão, às vezes, em algumas escolas, à deriva, né? Então, eu venho aqui mais para falar sobre essa problemática, esse ataque da educação especial, né? A quantidade não bate no que ele está falando, não tem só 500 vagas para educação especial. Eu fui chamado no concurso, na primeira chamada, e ele falou que não tinha vaga, eu estou entre ali aqueles excedentes, e tem vaga, porque ele já falou para o Ministério Público Estadual que tem vaga, então ele está segurando as vagas da educação especial novamente, né? E isso é terrível. E às vezes o profissional, né, o professor tem que ir na justiça, né? Entrar na justiça para conseguir ser professor concursado em educação especial. Por quê? Porque ele tem uma política de não chamar, de não efetivar. Então eu fico aqui, é mais um desabafo, né? Um desabafo com informações da educação especial, porque poucas entidades, né, falam realmente da educação especial, mas como eu sou da área, então eu fico mais à vontade de falar. Mas, assim, é um disparate o que esse governador fez e com esse secretário de educação. Eu nunca tinha visto isso, né? Então, para quem é da área há muito tempo, a gente fica triste de trabalhar na educação estadual dessa maneira. É triste, triste, né? Porque a gente nunca foi atacado dessa forma. Obrigado, gente. A Neuzinha levantou a mão, fica à disposição. Obrigado, Paulo. Boa reflexão. Não se trata de um desabafo, não, se trata efetivamente de um grande registro também sobre as condições de abandono do secretário de Educação do Estado de São Paulo para com a educação pública, nas suas variadas possibilidades e necessidades. Eu queria propor, Neuza, já para a gente ir para a parte final, você tem alguma observação antes da gente fechando? Intuição, Kátia. Neuza, levantou a mão. Se você me der, se você me permitir, 2 minutinhos só, mas é por conta da fala do Paulo. Mas poderia ser nas considerações finais para o fechamento, pode ser, Neuza? Pode ser para a gente deixar aqui uma reunião bastante interessante para depois as pessoas nos assistirem e também comentar e divulgar.
Nós vamos fazer agora o seguinte: vou perguntar para a Sueli, para a Kátia, o Vomer também está aqui, se tem algum registro, para nós voltarmos já para as considerações, complementos e considerações finais, numa ordem inversa, onde o Chico ficaria por último. Tudo bem? Kátia, você tem algum registro a ser feito em 3 minutos? Então, eu falo dos representantes de entidades. Tá, vou tentar ser rápida. Uma coisa, vou bater de novo naquele problema, inclusive o Chico está aí, ele pode até nos orientar melhor, em relação aos celulares na sala de aula. Então, a direção das escolas não estão tirando o celular dos alunos, os professores não estão conseguindo lecionar, eles não podem tirar o celular porque eles são ameaçados. Então, está complicado. Eu tenho um amigo, até passei a mensagem, acho que foi para a Laís essa semana, não sei, acho que foi para a Laís ou para a Sueli ou para as duas. O professor estava na sala de aula às 7 da manhã, os alunos apáticos, parecendo zumbi, com o celular na mão, ele não conseguia dar aula e não conseguia tirar o celular dos alunos. Então, esse é um ponto que eu queria colocar. E outra coisa em relação às brigas constantes que tem havido dentro das escolas e fora das escolas. A gente sabe que a culpa não é dos professores, tá? Brigas dentro de sala de aula. A gente sabe que essa plataformização do ensino está tirando todo o incentivo do aluno, está tirando o mérito do professor, a cátedra, né? A liberdade de cátedra. Mas como isso daí poderia ser resolvido? Até quem que é responsável por essas brigas? Quem cobrar, né? E estava falando, realmente esse ensino está emburrecendo nossos alunos, porque a gente vê os alunos. Eu estava comentando com a Sueli, eu vejo no Facebook os comentários de muitos alunos bolsomínios. Eles não sabem escrever, gente, não sabem construir uma frase. Eles misturam tudo, não é só problema de falta de entendimento de política, a gente sabe que existe isso daí também, né? Porque eles falam em fascista, comunistas, sabe? Umas coisas assim bem estranhas, mas eles não sabem construir as frases, não tem concordância, não tem... E, realmente, a Neuza falou das escolas de tempo integral, professor de matemática tem que suprir professor de física, de química que faltou. Que educação, que ensino é esse? Se me colocarem para dar uma aula de química, eu vou ficar que nem uma tonta no meio na frente da sala de aula. Eu não sou formada em química. Então, são coisas assim que preocupam bastante. Era isso só que eu tinha para falar. Obrigado, Kátia. Boa reflexão. Nós temos aqui uma grata presença da Sueli. A Sueli, eu fiquei muito... Nós ficamos todos preocupados, teve internado por um bom período no Hospital do Servidor, mas, olha, diz que um gato é resistente, né? Tem uma vida resistente. A Sueli tem vida de 7 gatos, é muito resistente. Tenho que fazer uma... 3 minutinhos, Sueli, pode ficar à vontade. Me colocar, falando do servidor, né? Não posso reclamar do hospital. É a segunda vez que eu opero lá do coração e estou viva, né? Com a ajuda de Deus, com a ajuda dos médicos. Então, tenho que falar bem, não posso falar mal. Estou aqui, obrigada por vocês, agradeço pelas orações, por vocês que estiveram comigo. Eu queria só falar assim, de tudo isso que eu ouvi, a última vez, eu trabalhei na Prefeitura de São Bernardo, de 2012 a 2013, foi um curto tempo. O que eu vi? E aí eu continuei no Estado como professora. Depois, de 2014 até 2016, eu continuei só no Estado. O que eu via das mães, né, dos pais da escola, da prefeitura, assim, do município, é que, pegando o gancho do Paulo, a escola municipal, ela dava um suporte muito grande, pelo menos naquela época, para a educação especial. Então, quando o aluno ia chegando no 5º ano, que ele tinha que sair
e ir para o estado, as mães se enlouqueciam. Quando elas sabiam para que escola elas iam, elas sabiam que não tinha coisa, elas enlouqueciam. Porque elas falavam, lá não tem suporte, não vai ter isso, não vai aquilo. Era um auê. E eu entendia, porque eu ficava pensando assim, gente, o que que nós vamos fazer com esses alunos lá no estado? Nós não temos suporte. O Paulo disse que na escola dele ainda tem suporte. Naquela época a gente não tinha suporte, né? A gente tinha professor interessado e queria ajudar, mas o suporte mesmo da rede estadual a gente ainda não tinha. Foi depois aparecendo um pouco, foi melhorando tal. Então, eu ficava pensando nas mães. E como voltei, tal, fui para a coordenação da rede estadual. Chegou um aluninho no sexto ano para mim, vindo da rede municipal, e fez assim: olá, dona coordenadora. Eu falei: olá, boa tarde, tudo bem, tudo bem. Eu vim perguntar para a senhora quando que nós vamos usar a sala de informática. Aí eu olhei para ele e fiz assim: meu bem, eu tenho uma notícia triste para lhe dar. Não temos sala de informática. Como não? Eu falei: bem, eu vou te mostrar. Fui lá abrir a sala e falei para ele: olha, tem 3 computadores. Como que vai fazer para trazer vocês aqui, a sala inteira, com 40 alunos, aqui com 3 computadores? Aí ele fez assim para mim: tem que se fazer uma manifestação. Eu falei: isso, meu bem, você tem que entrar para o Grêmio. Entre para o Grêmio, você dá o seu nome aqui, anotei o nome, falei: você vai fazer parte do Grêmio, tá bom? E você vai lutar por isso, para que a gente tenha sala de informática. Pensa, então eu voltei, peguei esse aluno, e ele tinha sido aluno da escola que eu fui coordenadora do município. Aí ele veio para a escola que eu estava sendo coordenadora do estado. Então, você vê, o aluno, ele veio tudo, eles tinham sala de informática, gente, eles faziam vídeo, preparavam, era uma sala de informática que eles faziam vídeo, eles preparavam, a professora deles de informática, gente, olha, era maravilhosa. Aí vem para o estado, então vê bem. E isso, o aluno que só viu isso, não é nem a criança com problema de educação especial. Então, a gente fica pensando o que fazer. E agora a gente tem o problema das crianças com educação especial, a informática que não é boa, o professor doente, o professor que é a diferença entre o professor que é efetivo e o professor que é O. Essa semana eu estava vendo o professor que é categoria O, se ele tira um atestado de 5 dias, ele não faz perícia. Mas o professor que é efetivo, ele tem que ir para a perícia. E aí, toda hora tem uma pessoa perguntando como funciona a perícia nos grupos, como funciona a perícia. Então, gente, olha, realmente, como nós estamos abandonados. O professor está abandonado. Nem vou falar dos aposentados, porque aposentado parece que para eles, se desse um vírus e nos matasse, para eles era bom, né? Economizavam um dinheirão com a nossa pensão, que parece que nós ganhamos igual o juiz, né? Mas, assim, olha, que Deus nos ajude e que a gente tem que ter força para continuar lutando, porque é o que que nós temos que fazer, lutar. Desculpa se eu fugi um pouco, mas é que eu fui lembrando, pegando um ganchinho de cada um, não é? E o que o Chico Greter falou do Feder, gente, eu não sei como ele está aí ainda. Eu não sei como ele continua aqui no estado de São Paulo. Parece que realmente o nosso pecado é maior que de todos, né? Um beijo, gente. Sueli, só completando, se o professor não tiver paridade, pior ainda. O Chico Greter é um companheiro lutador, mas nós estamos aqui com o Chico Poli, que também vem aí com os 15 minutos. Desculpa, eu falei do Greter e é Poli, desculpa, confundiu os sobrenomes, desculpe. Então, a Aldemo está assim, de parabéns pelo programa, o pingado de 15 minutos que eles fazem aí, o pingado educacional, né? É uma coisa fantástica. Todos nós aqui, eu pelo menos acompanho, leio, fico atento, né? Que coisa fantástica. Só para a gente fazer o último registro, legal. Fazer o último registro, eu queria ver com o Volmer, que está aqui também. Nós não vamos deixar o Volmer quieto, não. Aí depois já volto com 5 minutos para cada participantes, com
para complemento e considerações finais, tá bom? Vomer, antes de iniciarmos aqui, você disse que citou alguma coisa de que reconhecidamente Aldemo vem liderando essa campanha do Fora Feder do Estado de São Paulo. Isso é reconhecido. Tem feito mais do que a POSP. Eu sou diretor estadual da POSP. Tem feito mais do que a POSP. Tem feito mais do que qualquer outro sindicato ou entidade. Então, vocês têm um protagonismo fantástico nisso, porque vocês não temem, vocês não estão titubeando em relação aos riscos e o que está em jogo na educação do Estado de São Paulo. Do ponto de vista prático, Walter, o que vai acontecer nessa manifestação do Aldemo, que parece que você disse que vai acontecer algo no dia 26, é isso? 3 minutos. Exato. Dado esse quadro caótico que todos fizeram da educação e que jamais o secretário irá responder, por quê? Porque ele é verdadeiro, nós já providenciamos para o dia 26 de setembro, das 14 às 16 horas, rigidamente no horário, um ato público que, na verdade, é um ato de repúdio a essa política educacional da Secretaria da Educação, que não tem política educacional, a não ser politicagem educacional, e nós vamos trabalhar fundamentalmente com aquilo que a Aldemo tem feito, ou seja, em prol da educação. E é por isso que nós estamos convidando as entidades estudantis para participarem conosco, porque é o aluno que interessa para nós, é a nossa mão de obra sensacionalmente eficaz, que é o aluno que vai ser o adulto de amanhã. Então, nós vamos fazer esse ato público, já estamos montando todo o esquema, ficam todos aqui convidados a participar, quero aproveitar o momento, e quero acrescentar mais 2 probleminhas nisso tudo que foi falado. O primeiro, a questão de portarias, comunicados e resoluções que a Secretaria publica hoje, altera amanhã e novamente realtera dali um mês seguinte. Há pouco eles lançaram sobre o fórum, composição para estudar o Plano Estadual de Educação. Hoje já saiu alteração novamente. E, gozado, não tem professor, não tem diretor, não tem supervisor, não tem aluno. Quer dizer, é um negócio muito estranho. E um outro ponto é o absurdo do reajuste salarial de 5% no piso, onde teve professor que teve 5, 10, 18, 20 reais de reajuste, e outros que tiveram menos, porque ele passou de categoria no imposto de renda e acabou recebendo menos. Então, são esses mais 2 quadros que eu queria acrescentar nesse aspecto. E para responder a isso, todos dia 26 que puderem, vamos lá na Praça da República registrar o Fora Feder, que vai ser o nosso mote, vamos dizer assim. Obrigado. Obrigado, Vomer. Vomer é uma liderança fantástica também. Aí, aliás, o Aldemo está com um grupo aí fantástico, né? Juntamente com o Chico e outros membros da diretoria, certamente. E vocês têm uma ousadia fantástica, que é esse debate e a firmeza, e isso demonstra um compromisso com a educação, né? Sem politicagem. Vocês dizem o seguinte: esse secretário não tem condição de continuar porque ele não reflete, não tem conteúdo e não reflete os interesses e os direitos dos educadores e povo da gestão do Estado de São Paulo. Parabéns pela iniciativa e pela firmeza de conteúdo numa proposta dessa importância. Mas voltando agora para as considerações, complementos e considerações finais com a Neuza. 5 minutos, antes foi 10, agora 5. Pode ser, Neuza? Então vai lá, está aberto para você. Depois de você vem o Paulo, depois vem a Laís, aí depois a gente fecha com o Chico Poli, tá bom? Neuza. Tá. Eu acho que eu nem vou usar todos esses 5 minutos, não. Eu levantei a mão naquela hora porque o Paulo havia acabado de fazer a exposição dele e, assim, parece que
a gente ouvindo, né, a questão do professor da educação especial na escola pública não tem a relevância que realmente tem, né? Mas a gente precisa, sim, precisa levantar essa bandeira, porque é muito importante, sabe, cobrar do governo que prepare os professores para trabalhar com esses alunos que precisam, né, de uma atenção especial. As estatísticas aí, as pesquisas, a ciência têm demonstrado que existe nas últimas décadas um crescente de crianças que nascem com autismo, por exemplo, né? E isso, onde estão essas crianças? Na escola pública. Quantos pais não sabem detectar esse problema na criança, né? Quem é que vai detectar? A escola. A escola tem que estar preparada para perceber isso, né? Eu não gosto muito de falar de coisas assim, de citar exemplos da minha vida, né, da minha própria experiência. Mas, assim, eu trabalhei, né, como a Sueli lembrou aqui, eu também trabalhei com muitos alunos, né, que exigiam atenção especial. Eu trabalhei com autistas, eu trabalhei com criança com é, hidroencefalia, eu trabalhei com cegos, eu trabalhei com mudos, eu trabalhei com uma série de crianças que tinham algum problema, né, que exigia atenção especial. E a gente realmente fica perdida na sala de aula. A gente conta porque, felizmente, esses alunos, eles são muito bem recebidos pelos próprios alunos. A gente percebe que os próprios alunos entendem a necessidade de atenção especial que esses alunos têm. Então, eu, enquanto professora na sala de aula, eu contava muito com a ajuda dos próprios alunos, porque eu não sabia o que fazer com esses alunos especiais, né? Então, a gente precisa, assim, de levantar essa bandeira, de cobrar do governo, sabe, a preparação do professor. Até porque, repetindo, a ciência tem demonstrado que está aumentando muito. Não se sabe por quê, não sou eu que vou ficar aqui divagando nesse, mas existe, é comprovado. Então, o professor precisa estar preparado para trabalhar com esses alunos. Tá? Eu sou avó de uma aluna especial. Eu sou avó. A minha Lelê, ela nasceu com síndrome de Down. E ela, além da síndrome de Down, teve outras complicações. Então, é uma criança que necessita de muita atenção, não só nossa, da família, como da própria escola. Ela não estuda em escola pública por conta de toda a atenção que ela precisa. Ela estuda numa escola particular. E ela recebe a atenção que ela precisa. Além disso, ela faz outras terapias. Por quê? Porque a gente percebe que ela precisa disso. E os nossos aluninhos? E as nossas crianças? Que não veem nada disso? E que o professor, mal preparado no bom sentido, porque ele não recebe do governo o preparo que ele precisa, fica perdido na sala de aula. Quantas professoras não vão chorar em casa porque não conseguem atender esse aluninho na sala de aula? A gente tem que pensar nisso. Então, é muito importante pensar, levantar essa bandeira e cobrar do governo realmente que prepare os professores para trabalhar com esses alunos. Tá bom? É isso que eu queria dizer, agradecer, né, assim, a oportunidade de poder falar, né, de falar não só da filosofia, da sociologia, que realmente é uma calamidade que a gente está enfrentando. Nós, enquanto representantes dos professores de filósofos e filósofas do Brasil, a gente vê que a nossa situação, o que acontece de ruim aqui, reflete no Brasil inteiro.
o que acontece de ruim aqui é replicado nos outros estados. Então, isso faz com que a nossa luta seja mais forte ainda, porque nós temos essa responsabilidade de lutar por nós, professores de São Paulo, mas também ajudar na luta dos professores de outros estados. Né? Então, eu acho que é isso, a gente precisa conversar, a gente precisa falar e a gente precisa se fortalecer para não só ampliar nossa luta aqui em São Paulo, como ampliar que essa nossa luta ela replique nos outros estados. Né? Então, acho que é isso. Tá bom? Obrigado, Aldo. Obrigado, Neuza, pela aula, né? Pela aula importante aqui, né? Aula de ponto de vista pedagógico, ponto de vista da vida, que coisa legal, né? Passo para o Paulo, 5 minutos, Paulo, para suas eventual complemento e considerações finais. Tentar ser rápido. Só fazendo um gancho com a Neuzinha. Neuzinha, graças a Deus, a sua família ela tem condições de dar terapia, né? E está numa escola particular, mas a maioria vem para a escola pública, né? Então, assim, aqui a gente já viu a referência da região de São Vicente, não é só por causa do meu trabalho, que eu trabalho com outros professores, no qual eu tive que ensinar algumas até a trabalhar, né? Mas hoje a gente tem uma equipe boa, mas a gente está mais ou menos 70 em 30 em investigação, então são mais ou menos 100 alunos, né? Mais ou menos 100 alunos sendo atendidos, mais ou menos uns 10 a 12 professores de educação inclusiva. Então, assim, para nós aqui, quando cai aqui na escola, eles têm uma sorte danada, porque aqui faz avaliação diagnóstica, que a gente encaminha. E aí a gente tem uma outra problemática, que é da saúde municipal. Eles não acompanham a demanda, porque não tem terapeuta ocupacional para todo mundo, não tem fono para todo mundo. Acabamos de fazer um encaminhamento para a Anfito, aqui municipal, aqui de Peruíbe, e aí o médico lá da Anfito foi lá e deu alta, fez 2 anos para o menino, mas o menino voltou à gagueira dele. Então, assim, é um trabalho tenso que sobra para a escola, e a escola também tem um probleminha, que a escola não pode muito encaminhar. A escola deve encaminhar, mas aí tem que ter um profissional para isso. E esse profissional sou eu, porque quem é a professora psicóloga é a Kelly. Ainda bem que eu tenho uma psicóloga que pode encaminhar, né, pelas éticas dos conselhos regionais aí de psicologia e de medicina. E então, assim, então funciona. Porém, aqui é uma escola. Quantas milhares de escolas não tem e não tem esse tipo de serviço? Não tem, Luzia. Tá? Então, assim, graças a Deus, a sua netinha, ela tem atendimento, mas o filho do trabalhador pobre ou do trabalhador da classe média, ele acaba vindo na escola pública. E muitas escolas particulares aqui de Peruíbe acaba até expulsando determinados alunos. Por quê? Porque, às vezes, tem atitudes agressivas. E a gente acaba acolhendo, e nesse acolhimento a gente não tem estrutura. Né? Quando falta estrutura física, porque aqui está faltando espaço físico para eles, está faltando sala, ou às vezes não tem recurso. Quando não tem recurso, não tem mão de obra. Então, assim, está jogado. Né? É lógico que a justiça, graças a Deus, o Ministério Público está olhando com mais carinho, mas ainda tem um longo percurso para percorrer, principalmente para os encaminhamentos para a classe trabalhadora, né? Ou para a classe periférica da cidade, né? E dos alunos periféricos, porque não tem. Malemar tem posto de saúde em alguns bairros, imagine encaminhamentos, imagine um diagnóstico, imagine um psicopedagogo, imagine os testes, não tem. Então, assim, é lastimável, eles fazem o estado mínimo ser o máximo, mas a gente está no estado mínimo na educação especial, infelizmente. Tá bom? Eu encerro por aqui, muito obrigado por ter participado, parabenizar a todos, a Sueli, a Cátia, o Aldo, a Laís, a Milton, o Fomer, o Chico Poli, que eu tive o prazer de conhecer agora, né? Nem que seja virtualmente, a gente teve o prazer.
né? Então, assim, a gente se está junto das reuniões da Frente Paulista, mas o Chico nunca vi a primeira vez, né? Mas parabéns e tomara que a gente tenha outros encontros nesse nível elevado de conversa. Obrigado. Obrigado, Paulo. Boa também sua reflexão, parabéns. É assim que a gente. Aliás, aqui o secretário tivesse humildade, ele poderia vir aprender com a gente, o que é educação, né? Ele poderia vir aprender, escutar nossas aulas, porque ele não sabe, né? Ele sabe vender equipamentos, não sabe dar aula. Né? E, aliás, ele tem ojeriza ao educador que, de fato, ele se sente ameaçado pela sua incompetência. Laís, é contigo, minha querida. 5 minutos. Bom, nós que falamos bastante, 5 minutos, deixa a gente alegre, não? Então, eu quero lembrar, Neuzinha, que algumas escolas, vamos considerar, pelo menos em São Bernardo, muitas escolas têm o professor auxiliar. Se a escola tem mais de 4 alunos, por exemplo, espectro autista, essa escola, então, ela vai ter os auxiliares, que vão ficar próximo às salas de aula onde estão aí as crianças. Mas as escolas municipais, principalmente no interior, que eu estava vendo, nós estávamos discutindo uma situação de Americana, em uma determinada reunião, e a pessoa de lá informou que as escolas em Americana, municipais, não têm auxiliar. E realmente nós temos a escola tem que ter o auxiliar quando há um número de autistas, auxiliar aquele professor. E ver que é uma coincidência, Neuzinha, a minha neta, ela tem 17 anos e ela tem a fase 1 do autismo. Agora, eu não sei se começou por conta do falecimento da mãe, ela era menininha, faleceu a minha nora, e ela se fechou, sabe? E hoje eu percebi, né? Nós, como diz o Aldo aí, nós somos médicos especialistas e vamos ensinar ao secretário. Então, eu fui observando o jeitinho dela. Ela não... voltadas para ela mesma, e eu supondo que fosse devido ao falecimento da mãe. E ela quietinha. E um certo tempo aí, eu cheguei e falei, escute, o pai é músico, e quando ele estava ensaiando ali no canto, papai, você pode abaixar o volume? E eu também com alguma coisa, ela, mamãe, vovó, pode? Eu falei, espera aí, tem alguma coisa. É que nós, professores, e foi quando eu percebi que ela não... o pessoal da escola também, ela se isolava, é muito inteligente, mas ela não tem todas as características e é fase 1. Então, Neuzinha, as situações chegam para a gente, não é por acaso. Então, é muita fé e enfrentar. E eu quero apenas, é curto o que eu vou dizer, que eu vou ler aqui, eu gosto muito do Gibran. Eu sou realmente apaixonada pelo Gibran. É o povo de uma nação que se curva à vontade do seu tirano é sinal de que em pouco tempo se tornarão escravos. E acho que nós não podemos nos curvar, é preciso lutar agora. Vamos encontrando caminhos, mas o magistério precisa ser a situação resolvida. Esse quadro não pode continuar, porque senão estamos nos curvando muito ao que esse secretário está deixando, e é ruim. E feliz por ver a Kátia com esse quadro lindo aí de Jesus, feliz por ver o Aldo, que o Aldo está de bem comigo, que eu aprontei com o Aldo, Neuzinha querida, Paulo, feliz de ver você tão bem, viu, Sueli? Reencontro com Chico Poli e vendo o Valmer, querido batalhador. Boa tarde a todos. Amanhã
nós temos uma reunião no IANSP, tá? É uma reunião, mas todos os usuários. Vai ser muito importante. Obrigado. Que bom, boa reflexão, né? Que fantástico. Esse plantel aqui, esse grupo de lutadores, lutadoras aqui tem muito a ensinar, né? Aprender e a ensinar. E vamos fechar a nossa atividade de hoje com o Chico Poli, que é uma grande referência na educação brasileira e que, portanto, nos orgulha muito a sua presença. Chico, eu sei, a Laís já me deu um pito aqui, 5 minutos para quem fala muito. É um problema, mas assim, é para a gente estar tendo que pensar também em outras possibilidades. Mas fique à vontade, o tempo é 5 minutos, mas fique à vontade para seus complementos e considerações finais. Obrigado, Aldo. Quero cumprimentar mais uma vez os colegas aqui, a Neuza, a Kátia, você, Aldo, a Sueli, Laís Méries, Paulo, o Vomer aqui do meu lado. E quero cumprimentar esse grupo de trabalho da educação da Frente Paulista por essa iniciativa muito importante, realmente muito importante. E durante todo o tempo que eu estava ouvindo aqui, aprendendo bastante coisa com os colegas, né, que estão participando, eu estava pensando o tempo todo no seguinte: nós estamos no estado de São Paulo, o estado mais desenvolvido e mais rico da federação. Isso daqui não é uma coisa que está acontecendo lá em Xixinxim, não sei de onde, não, isso é em São Paulo. E se nós quisermos ver alguma coisa melhor, nós vamos ter que ir até o Ceará ou Pernambuco. Vejam que absurdo, que absurdo. Nossos parabéns a quem está fazendo a educação do Ceará e de Pernambuco, e realmente o nosso mais veemente protesto que estão fazendo com a nossa educação do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo. Principalmente quem já é jovem há mais tempo, como eu, né? Não vou me chamar de velho aqui, não, Aldo, nós somos jovens há mais tempo, né? Nós chegamos a ver, né, vivemos um grande momento longo em que a escola boa era a escola pública estadual, não é? E aí quem não tinha capacidade cognitiva para acompanhar essa escola é que ia para as escolas particulares, né? O famoso PPP, papai pagou, passou, não é? Olha só onde que nós chegamos. Quando estão falando da questão da filosofia e sociologia, por que não chamam esses professores, por que diminui a carga horária, etc. e tal, é fácil entender e realmente não aceitar, de modo algum, repudiar. Mas é fácil entender. Vai que, de repente, as pessoas começam a pensar, a filosofar, começam a entender o que é a sociedade, como funciona uma sociedade. Aí não vai ter espaço para um governador como esse, não vai haver espaço para um secretário como esse. Óbvio que não, não é? Então, realmente, não interessa. E uma coisa curiosa também, colegas, é o seguinte: essa loucura que acontece na escola pública estadual e que a gente sabe que não vai levar a nada com plataformas, com essas coisas todas, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, ela também é responsável pelas escolas particulares. E vejam, eles obrigam tudo isso para as escolas públicas estaduais, mas não para as escolas particulares. Por quê? Porque se eles tentarem fazer isso nas escolas particulares, o pessoal das escolas derruba o governo, pura e simplesmente. Então, a escola pública, infelizmente, passou a ser vista como a escola do pobre. Então, para a escola do pobre pode ser de qualquer jeito. Agora, onde os meus filhos estudam, onde os filhos dos meus amigos estudam, que são da elite, não, aí é coisa séria. Aí tem filosofia, tem sociologia, tem tudo isso. Tem matemática, física e química, etc. Mas se não houver filosofia e sociologia, essas pessoas não vão ter futuro em outras áreas, né? Tanto que sempre se fala, as faculdades nasceram sempre como faculdade de filosofia, né? Nasceu como daí. Uma outra coisa também que eu estava prestando bastante atenção, tudo que foi falado aqui, muito interessante, todos aqui estavam falando, né, como educadores.
como educadores. Mas aí é um contrassenso que é o seguinte, na Secretaria da Educação, não é de educação que se trata. Não é. É de negócios. É de negócios. Então, nós estamos fazendo o diálogo, tentando o diálogo com quem não quer nos ouvir, ou seja, quem não é da área. É por isso que não tem outra alternativa a não ser o Fora FEDER mesmo. Não tem outra alternativa. Mas há uma coisa também que me chama a atenção, é o seguinte, o governador do estado sabe muito bem que ele está perdendo votos na educação por causa desse secretário da educação. Ele sabe muito bem disso. Ele sabe, ele tem a sua assessoria. Ele está agora visitando o estado todo para fazer a caravana 3D, e nessas caravanas ele tem recebido muitas críticas. Ele está perdendo muitos votos. Não é? Ele está perdendo muitos votos da área da educação exatamente por ter colocado um secretário como esse que, além de não entender nada de educação, quer tratar de negócios. Não é? Quer ter o estado de São Paulo na sua carteira de clientes. Está perdendo por outras razões também, né? Então, eu vi que usou um boneco do ex-presidente, né, para se apresentar de público. Então, posso imaginar um boneco do ex-presidente do lado esquerdo, o secretário da Educação do lado direito. Realmente não vai ter muito futuro político. Aliás, rezo para que isso aconteça. Rezo para que ele saia candidato a presidente da República e não se eleja. Que nós ficamos livres dele e livres do FEDER aqui em São Paulo, não é? Bom, se eles realmente estão pensando só por esse lado, que é o lado anti-educacional, o que interessa realmente é privatização, óbvio. De onde sai dinheiro, gente? De onde sai caixinha? Não é? De onde sai renovação de contratos, etc.? É daí. Não é? Parceria público-privada, PPP. Bom, as escolas cívico-militares, etc. Bom, tá. Agora, nesse esquema, a gente tem que pensar e não aceitar de modo algum da seguinte forma: por que eles não querem mais deixar ninguém efetivo nas escolas? Diretor, professor, servidor, ninguém. Porque num processo de privatização, os efetivos passam a ser o passivo do negócio. Olha, eu quero, entre aspas, comprar a tal escola lá em São Bernardo, em São Caetano, em Santo André, etc. e tal. Quero, tudo bem, me interessa, aquela escola é grande, tem nome, eu posso fazer lá um grande projeto e ganhar muito dinheiro. Bom, mas lá vocês vão encontrar cerca de 200 profissionais efetivos. Não interessa. Não interessa. Eu vou ter que fazer o quê com esses profissionais? Eu vou dispensar? Não dá para fazer. Então, precisa também de acabar com os professores efetivos. Não é só porque esses professores e diretores só resistem mais a essas loucuras que a secretaria está fazendo, mas também porque, no futuro, isso não vai representar. Isso vai representar, aliás, problema. Então, é tratar os professores à tapa, tratar de qualquer jeito, pagando mal e, principalmente, tratando com descaso e com desrespeito. Ou seja, nós não somos vistos como educadores. Então, concluindo, eu queria dizer o seguinte: a gente olhar esse secretário que está aí, quem puder assista essa entrevista que ele deu para esse podcast aí, Market Makers, da família investidora brasileira, para ver o quanto de mentira, quanto de absurdo que ele fala, e de repente a gente pensa o seguinte: nós já tivemos como secretário da Educação aqui Anísio Teixeira, já tivemos como secretário da Educação aqui em São Paulo, né, o nosso grande Paulo, Paulo Freire. E aí, de repente, vem um estrupício disso daí, né? Realmente é difícil. Mas tem solução? Tem. Qual é a solução? É a nossa união, é a nossa luta e é o nosso Fora FEDER. Obrigado, colegas. Obrigado. Obrigado, Chico. Obrigado, Kátia. Obrigado, Neuza. Obrigado, Laís Meres.
Obrigado a Sueli, o Vomer, o Paulo. Foi uma tarde fantástica, foi, assim, extremamente importante essas reflexões. Parabéns a todos e todas. E vamos divulgar, assim que a Neuza já disponibilizar a gravação, vamos divulgar em todo o estado de São Paulo para poder fortalecer o ato do dia 26, em frente à Secretaria de Educação. Eu vou estar lá no Congresso, também lutando no Congresso pela aprovação do Fora FEDER, mas não só aprovar, mas também colocar em prática o Fora FEDER, porque aprovar o Fora FEDER já foi aprovado no último Congresso da POS, mas não saiu do papel, infelizmente eu tenho que dizer isso aqui, né? Mas aí nós vamos estar lá também fazendo esse balanço e essa reflexão. Gente, até mais. Um abraço, luta, sonho e rebeldias que seguem. Até mais. Tá bom, tchau, gente. Bom Tchau, gente. Beijo, Tchau. Até a vista, companheiros. Até. Tchau, tchau.